Amém. Graças a Deus. Abre aí comigo em João capítulo 15. Por favor, a gente vai continuar na nossa série sobre o fruto do Espírito, a revelação do fruto. João capítulo 15. Tem sido o nosso texto desde o último encontro. A partir do verso 1. Se você já achou, diga amém. Se você não achou, diga espera por mim, pastor. Sim, senhora, sim, senhora. Travou o celular, o que foi? Não. Aleluia. João capítulo 15. Amém, chegou, aleluia. Vai dando amém, glória a Deus. Essa igreja é pentecostal, aleluia. Aleluia. João capítulo 15, verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E é isso que Deus está fazendo com a gente. Ele está nos limpando para que você e eu possamos dar mais fruto ainda. Verso 3, vós já estáis limpos, o quê? Pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus limpa a nossa consciência, a palavra de Deus limpa a gente de toda religiosidade, a palavra de Deus limpa a gente de todo pensamento errado, a palavra de Deus nos dá um norte, a palavra de Deus nos guia, a palavra de Deus nos fundamenta, a palavra de Deus está nos limpando nessa noite. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Diz, Deus está falando comigo. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançando no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Diga, Deus está falando comigo. E assim vos tornareis os meus discípulos. E a gente está falando nessa parte da nossa série de nós permanecermos em Cristo, de nós estarmos ligados em Cristo Jesus, né? Então estar em Cristo significa que você está ligado com Cristo pelo Espírito Santo, porque eles têm a mesma essência. Nós falamos da última vez que você está ligado com Cristo, então você está ligado com a vida dele, você está ligado com as bênçãos dele, você está ligado com a responsabilidade que vem dessa vida, você está ligado com o futuro dele, você está ligado com a autoridade dele e você está ligado com o relacionamento que Jesus tem com o Pai. Estar em Cristo significa que você tem o mesmo relacionamento que Jesus tem com o Pai. Nós somos filhos de Deus. E é assim que Ele nos vê, como filhos de Deus. Se você está ligado na videira, se você foi enxertado nessa videira verdadeira, através da obra regeneradora de Cristo Jesus, isso quer dizer que Deus, o Pai, te vê como filho. Você é filho de Deus. Se você aceitou Jesus como seu Senhor, Ele te vê como filho. O seu passado ficou para trás, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é filho e não escravo. Aleluia. Olha só o que diz aí Gálatas capítulo 4. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama o quê? Abba, Pai. E essa expressão Abba é algo de intimidade e proximidade. Jesus estava querendo nos ensinar que nós podemos ter intimidade e proximidade com Deus. Verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus.
Você tem uma herança em Cristo Jesus. Você tem herança espiritual em Cristo Jesus. Você tem autoridade em Cristo Jesus somente porque você é filho e nada mais. Você não precisa fazer mais nada para garantir a tua herança. A herança que Ele conquistou para você é tua e ponto final. Nós lemos também 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido quem? O Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Aleluia! Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece o Jesus que nós adoramos. Cabe a nós apresentar esse Jesus para o mundo. Eu estava me lembrei hoje de duas passagens, Mateus 26, 73, anote aí, Mateus 26, 73, quando o apóstolo Pedro foi negar a Jesus, depois dele ter negado a Jesus, e alguém chega para ele no verso 73 e diz assim: com toda certeza és igualmente um deles, porquanto teu modo de falar o denuncia. Pedro não tinha para onde correr. Tentou botar uma roupa diferente, tentou se proteger na sombra, mas a maneira como ele falava o denunciava. A maneira como nós falamos nos denuncia. A maneira como nós falamos, deixa eu falar de uma outra maneira, apresenta Cristo para as outras pessoas. Aleluia! 1 João capítulo 4, anote aí, 1 João capítulo 4, verso 17, diz o seguinte, que assim como Ele é, quem? Jesus, assim como Ele é, Jesus, esse camarada dessa figura, aleluia, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Diga, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Então, muitas vezes, eu disse na última vez que muitas vezes não é esse Jesus que as pessoas veem, mas esse Jesus que as pessoas veem. Assim como Ele é, eu adotei isso para mim, aleluia. Assim como Ele é, eu sou nesse mundo. Então está aí o Rafael de Jesus, aleluia, o Teixeira de Jesus, se prepara, o Léo de Jesus, aleluia, o Willing de Jesus, do Espírito Santo. Se você não sabe, o sobrenome dele é Willing do Espírito Santo. Então é um negócio até mais forte, ele é de Jesus do Espírito Santo. Aleluia, não podia faltar, é claro, o Hélio do Espírito Santo, de Jesus. Aleluia. Então, gente, o que significa permanecer na videira? Vira aí para o teu irmão e fala assim: as pessoas veem Jesus em você. Na realidade, o mundo espera ver. A Bíblia diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Esse mundo está esperando os filhos de Deus que vão se levantar e comandar as tempestades como Jesus comandava. Você acha que quem governa esse mundo é Satanás? A autoridade já foi nos dada de volta como filhos de Deus, gente. Depois que Jesus ressuscitou, os céus aguardam por você se levantar com a autoridade que você tem como filho de Deus. Nós estamos então falando sobre permanecer em Cristo. O que significa permanecer? Eu coloquei para você, permanecer significa conservar-se ou persistir no mesmo estado ou qualidade sem mudança. Fala de continuar. Fala de não se afastar. Então a vida no Espírito, já que a gente está falando sobre o fruto do Espírito é uma vida no Espírito. O fruto do Espírito é uma consequência do relacionamento entre o teu Espírito e o Espírito Santo. Então a vida no Espírito, ela é uma vida de relacionamento com Deus. E nós falamos da última vez que fruto do Espírito não é código de conduta. Eu até citei aquele caso, sabe aquela pessoa que você conhece, paga os seus impostos em dia, não chega atrasado no emprego e dá a frente para os idosos na fila do banco, sei lá. É aquela pessoa que você vira e fala assim, só falta ser crente.
Já imaginou aquela pessoa, aquele teu amigo que você diz assim: pastor, você tem que conhecer, só falta ser crente. E a minha próxima frase é: então falta tudo. Porque fruto do Espírito não são boas condutas. Fruto do Espírito não é código de conduta, faz parte da minha, da tua nova natureza, que produz sim uma conduta de acordo com a verdade. E é isso que nós temos que entender. Fruto do Espírito, ela produz uma boa conduta, mas de acordo com a verdade. Então, gente, permanecer fala de fazer as mesmas coisas. Presta atenção nisso. Permanecer fala de fazer as mesmas coisas que Deus já disse para você fazer, até que o sobrenatural se manifeste. É fazer e fazer, e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo, até que se manifeste. Sabe o que isso fala? Rotina. Anote aí, rotina. Isso fala de rotina. De você vir para a igreja, e vir novamente, e vir novamente. Pastor, mas eu não estou sentindo, mas venha. Paulo fala que eles murravam o seu próprio corpo, ou seja, quem manda em mim não é o meu corpo natural, quem manda em mim é o homem espiritual. Pastor, mas eu hoje não estou com vontade de ler a Bíblia. Leia, e o Espírito Santo vai falar com você. Ore, e continue orando pelo seu filho, pelo seu marido, continue. Nós não estamos falando de uma rotina, aquela rotina morta, gente. Você tem que entender que rotina é uma das chaves para produzir fruto de maneira contínua. Então, olha só esse outro slide. A chave para dar fruto é fazer a mesma coisa sempre, que é o quê? Permanecer. O galho, ele só consegue produzir o fruto se ele estiver conectado na videira sempre. Se no meio do processo ele for desconectado, ele para de dar o fruto. Ele tem que estar conectado até que o fruto se manifeste. Nós devemos estar conectados até que o fruto se manifeste. Então eu não estou falando de uma rotina morta. Eu não estou falando de uma rotina morta, ou seja, o que a psicologia traduz como insanidade, que é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Pastor, eu queria que a bênção de Deus se manifestasse, mas ir para a igreja para quê, pastor? Não, ler a Bíblia para quê? Mas eu quero que Deus se manifeste. Se você não está sendo influenciado por Deus, você não vai ver o resultado de Deus na sua vida. Quem pegou isso aí? Se você não for influenciado por Deus continuamente, você não vai ver o resultado de Deus na sua vida. Para que nós nos ajuntamos? Para sermos influenciados por Deus juntos. Para que nós lemos a Bíblia? Para que o Espírito Santo continue falando conosco através da palavra de Deus. Para que a gente ora? Para que a gente faça declarações e dê legalidade ao mundo sobrenatural para agir na nossa vida. A gente não é crente de domingo, quem está comigo? Eu e você não somos crentes de domingo, de uma vez por semana. Nós somos crentes e cristãos todos os dias da nossa vida. E se a gente tiver que se reunir 3 vezes no domingo, a gente se reúne 3 vezes no domingo, porque é melhor vir para cá do que ficar assistindo televisão. É melhor a gente ser impactado pela verdade. É melhor a gente se impactar um ao outro do que a gente receber. Gente, porque vai acontecer, não espere o contrário. Se você ficar em casa assistindo televisão, você vai ser impactado por aquilo que você está vendo. Você vai acabar se tornando aquilo que você tem contemplado e observado. Tornem-se semelhante a Ele todos quantos creem nele. É o que diz lá no Salmo. Então, gente, eu não estou falando sobre uma rotina morta. O meu pai era assim. O meu avô era assim. Por que você espera que eu seja diferente? Porque você nasceu de novo. Lá no início da série eu falei para você que quando Deus entra na gente, faz uma transformação radical. Eu não estou falando de uma rotina morta, que é assim que eu sou. Por que eu faria alguma coisa diferente? Porque você é diferente, você nasceu de novo, você nasceu da água e do Espírito.
Você nasceu de Deus, e todo aquele que nasce de Deus vence. Quem está comigo? Todo aquele que nasce de Deus vence. Quantos vencedores nós temos aqui? Porque todo aquele que nasce de Deus, tem o DNA de Deus, esse tem autorização para vencer. Deus já preparou um caminho de vitória para você. Na realidade, na cruz do Calvário começou a nossa caminhada de vitória. Já está tudo preparado para mim e para você, gente. Eu não estou falando de uma rotina morta, de que você faz porque você tem que fazer. Eu venho à igreja porque eu tenho que vir. Eu dou o dízimo porque eu tenho que dar. Eu estou falando de pessoas que fazem com zelo e com entendimento. O apóstolo Paulo, ele fala de certo grupo de pessoas que fazia com zelo. Chegava cedo. Fazia, acontecia, batia no peito, mas fazia sem um entendimento. E eu não estou falando, eu creio que eu não estou falando para um grupo de pessoas que não tem entendimento. Você vem para cá, você ouve a mensagem, está com o seu coração aberto, Deus está trazendo entendimento para a sua vida. Eu estou falando de uma rotina viva que tem expectativa. Quando você vai se reunir, tem uma expectativa no teu coração. Quando você dá da sua oferta, do seu dízimo, você faz com expectativa. Quando você ora, você faz com expectativa. Quando você lê a Bíblia, você faz com expectativa. Eu estou falando que essa expectativa é gerada no nosso coração, através de uma visão, porque você conhece Deus. E você sabe que Deus vai se manifestar na sua vida. Aquele que nasceu de novo pode esperar a manifestação de Deus. Se você nasceu de novo, você pode esperar, ter expectativa no teu coração de que Deus vai entrar em cena. Veja aí comigo Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Falando de Isaac. Lá no Gênesis 26, verso 15. Estou falando de uma rotina viva, de você permanecer, de você continuar fazendo, até que o sobrenatural invada o teu natural, com expectativa. Gênesis 26, verso 15 diz, ora, todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Ou seja, você tem um sonho, você tem algo que está no teu coração e alguém vem e joga terra. Mas olha a postura de Isaac. E Abimeleque disse a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderosos te tens feito do que nós. Verso 17, então Isaac partiu dali e acampando no vale de Gerar, lá habitou, permaneceu. E Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado, ou seja, eram poços que talvez já estavam enterrados, mas ele voltou lá e cavou mais uma vez. Ele permaneceu na confiança. Os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ou seja, essa situação que você está vivendo, por mais que seja uma situação de entulho, algo que você não veja uma beleza nela, nem uma solução, dá para cavar e dá para achar vida. Porque não é o fim da tua jornada. Permaneça, continue com a expectativa, continue acreditando. Se Deus te deu um sonho, continue acreditando. Verso 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, água corrente, água limpa, água que não cessava. Quando você cavar, quando você fizer dessa, vai cavando, olha a rotina, vai cavando, cava amanhã, cava depois de amanhã, e vai cavando. Deus falou para você cavar, então vai cavando. Persiste naquilo que Deus te falou, e você vai encontrar águas vivas. Olha só essa frase, gente, anota aí.
Se você resistir ao que é contínuo, não está na tela não. Se você resistir ao que é contínuo, porque pode se tornar monótono. Se você resistir ao que é contínuo, porque muitas vezes a gente vem para a igreja, pastor, mas vai falar sobre fé de novo, pastor. Ainda está nessa série, capítulo 59 do fruto do Espírito, pastor. Pastor, já está chato, pastor. Se você resistir ao que é contínuo, porque pode se tornar monótono, você perde a oportunidade do milagre. Não resista ao que é contínuo. A gente está ensinando aqui você sabe que você está na academia da fé. E aqui a maneira de nós operarmos é de nós ensinarmos você. E a gente vai ponto por ponto, preceito sobre preceito. Então você vai vir para cá e você vai ouvir falar sobre fé. E na outra semana vai ouvir falar sobre fé de novo. E o Espírito Santo, e batismo no Espírito Santo de novo. Por quê? Para que você tenha certeza de que você vai chegar até lá no final. Filipenses capítulo 3, vai lá comigo. Filipenses capítulo 3. Não resista ao contínuo. Você tem que resistir na tua mente à monotonia do contínuo. Filipenses capítulo 3, verso 1. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós outros, é uma segurança a mais. Ou seja, para a gente não é problema nenhum chegar até o capítulo 159 do fruto do Espírito, porque para nós é uma segurança a mais para vocês. Falar continuamente de que Deus te ama, de que você consegue chegar lá, de que você tem o Espírito Santo, de que você pode levantar a tua cabeça e você vai ver o futuro brilhante que Deus preparou para você. Paulo está falando aqui, parece que o pessoal está sendo lembrado e está reclamando. Mas olha 1 Pedro, 2 Pedro, por favor. Pastor, eu já venho aqui, eu já estou praticando isso. Eu estou mais do que expert nisso aí. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 12. Então a chave para dar fruto é fazer a mesma coisa sempre. É a rotina de permanecer. O que você vai fazer hoje? Permanecer. Um galho pergunta para o outro, e aí, o que você vai fazer hoje diferente? Não sei, vou permanecer. Vou continuar. Vira para o teu irmão e fala assim, continua, não desista. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz assim, por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, coisas básicas, ABC da fé. Se bem que estáis bem inteirados dele, olha a posição diferente de Pedro. Ou seja, vocês já sabem de cor e salteado tudo isso que eu vou falar. Assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebeis. Ou seja, vocês estão praticando isso. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória. Olha, o mundo quer despertar a nossa memória para as coisas que nos levam à morte. O mundo quer despertar a tua memória para que você olhe para o mundo e veja a maldade do mundo. E veja o terror. Ih, rapaz, agora a facada chegou lá em Niterói. Ai, meu Deus. Já estava ali em São Cristóvão, chegou em Niterói. Ah, meu Deus, e agora? Não vão mais nem para Tijuca. O mundo quer te lembrar que o sistema do mundo é mau. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, continuamente Deus nos lembra, Deus nos traz a memória de que Ele é aquele que nos protege. Quem está comigo? De que Ele quem está comigo e contigo. Ele é Jeová Sabaoth, aquele que vem e guerreia as nossas guerras. Verso 14. Porquanto estou consciente de que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Verso 15. Todavia,
tenho me empenhado para que mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Em tempo de bonança, Deus vai te lembrar. Em tempo de crise, Deus vai continuar te lembrando. Em tempos de necessidade, Deus vai continuar te lembrando que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Que Ele já supriu todas as tuas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Quando você se sentir para baixo, o Espírito Santo vai te lembrar que você tem alegria dentro de você, fruto do Espírito. Quando você se sentir conturbado, você vai se lembrar que você tem paz no teu coração. Que nós temos paz sobre todo entendimento. E aí você vai se lembrar da música, vai botar o CD, pastor, cadê o meu CD? Não sei, compra lá na livraria, aleluia. Paz sobre todo entendimento, nele eu descanso, Ele é o meu descanso. Quando a gente está cantando, o que a gente está fazendo? Nós estamos declarando, despertando a nossa memória. É um treinamento, diga para o teu irmão, é treinamento. Aleluia, olha só esse verso, Lucas capítulo 13, verso 33, verso mais querido do nosso pastor Marcelo Pinheiro. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, por mais chato que pareça, por mais monótono que pareça. Ah, eu vou ouvir sobre fé de novo? Eu vou. Porque vai me despertar a memória de que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero colocar um vídeo para você, um vídeo de mais ou menos uns 3 minutinhos, que é um vídeo que fala de um camarada chamado Michael Jordan. Quem conhece Michael Jordan? Número 23 do Chicago Bulls. É um camarada assim de ponta. Quando fala de um camarada top, é o Pelé do basquete, aleluia. Ou seja, quando você pensa num camarada que foi bem sucedido no basquete, você lembra de Michael Jordan. E aí eu quero colocar, diminui um pouquinho as luzes, por favor, Rogério. Eu quero colocar esse vídeo, uns 3 minutinhos. No final tem um comentário dele, do que ele fala sobre como é que ele foi bem sucedido, por que ele foi bem sucedido. E aí você vai ver que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. As 50 melhores jogadas de Michael Jordan. Só botei umas 10. O camarada brincava na quadra, cruz credo. Olha o toco do camarada, hein? Uhul! Oh my goodness, what a play! Michael Jordan took it down. Back to Jordan. Jordan crosses the baseline. Oh, see you later, buddy. You see the activity level of Chicago really kicking up now. Now the Bulls will end up having to take a backdoor cut to Michael Jordan and Woolridge's face. The foul, and just tomahawked it over the top of Orlando Woolridge. Great on it by Rodman. Jordan behind the back to beat. What a move by Michael Jordan. Oh, the fly pattern to Michael Jordan on the catch, realizing he had a defender there, able in midair. Jordan, crossover. Excuse me, I'm sorry. Ele fez esse tipo de cesta 1 milhão de vezes. Você viu como é que ele comemorou? Ai! Essa foi legal. Olha lá, tirando Larry Bird,
Michael Jordan has 8 points and is the game high scorer. Se você não sabe quem é Larry Bird, diga amém. That is a pretty fitting end Então to tá the bom. ballgame. Jordan, look at that! Holy cow! To practice with you was like they had a game instead of a practice. And every day in practice was like that to me. It was a competition. So when the game comes, there's nothing that I haven't already practiced. It's a routine. You know, whatever happens in the game now, okay, I've done this before. Jordan for the win. Got it! At the buzzer, he's done it! Ou seja, importa com tudo caminhar hoje, treinar hoje, amanhã e no dia seguinte. Você viu o que ele disse? Tudo que ele fazia na quadra, ele já tinha feito no treino. Para ele era rotina, para ele era natural. Chegar lá e fazer aquele negócio com a bola. Aquele toco que ele deu. Para ele era normal, ele fazia aquilo 1 milhão de vezes. Era o camarada que chegava mais cedo no treino, que saía mais tarde. Ele chegava mais cedo no jogo para ficar treinando. Isso era o camarada que saía mais tarde. Teve uma vez uma história que eu ouvi, que ele chegava com o fone de ouvido, não estava ouvindo nada. Para que ninguém pudesse pará-lo, para que ele pudesse entrar, fazer lá o que ele tinha que fazer, treinar antes do jogo. Ou seja, para ele, tudo era rotina. Ele está treinando. Às vezes você vem para a igreja e não está acontecendo nada. Lembre-se, você está treinando. Você está lendo a Bíblia, fazendo o seu devocional. E às vezes parece que não está acontecendo nada. Você está treinando. E você está orando e parece que não está acontecendo nada. Lembre-se, Deus ouve a sua oração. Você está treinando. Diga para o teu irmão, eu estou treinando. Aleluia. Importa continuar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então, quando você vir uma pessoa andando em amor, esperando com paciência, vivendo em alegria, mesmo em meio à crise, isso não aconteceu do nada, gente. Eles praticaram. Eles perseveraram, eles colocaram a verdade para dentro, eles meditaram no que Deus disse e esperaram que isso acontecesse. Da próxima vez que alguém sentar no meu lugar na igreja, eu vou agir com paciência, domínio próprio, aleluia, pastor. Na próxima vez que eu levar uma fechada no trânsito, eu não vou revidar, aleluia. Outro dia saí daqui da igreja, acho que era quarta-feira, sei lá. Aí peguei ali Antônio Basílio, continuação daqui, e fui com a minha motinho, 150, aleluia, e fui passar o capazinho pela esquerda. Só que eu acho que a moça viu uma vaguinha, que ali estava ruim de estacionar, viu uma vaguinha, jogou o carro. Nisso que jogou o carro, eu segurei na buzina, calei a boca, aleluia, porque deu vontade, gente. Deu uma vontade de gritar, incircuncisa filisteia! Você vai praticando. Vai, fala aí pro teu irmão, é treinamento, vai. É treinamento. Principalmente no trânsito, gente. Naquele engarrafamento você pede, a alegria do Senhor é a minha força, aleluia. Eu tenho paciência, aleluia. Vou botar um CD aqui do pastor Rafa, vou ouvir sobre o fruto do Espírito. De novo. E quando seu filho reclamar que é de novo, você fala, você está treinando, meu filho. Mamãe está treinando, papai está treinando. Olha, Josué rodeou Jericó por 6 dias, você lembra disso? Olha o texto aí, Josué capítulo 6, verso 14, verso 15, diz assim: e rodearam a cidade uma vez no segundo dia e voltaram ao arraial. Assim fizeram por 6 dias. O que você vai fazer hoje? Eu acho que eu vou rodear a cidade. Chega no segundo dia, e hoje? Qual é a balada de hoje? Vamos rodear a cidade. E aí quando está chegando no meio do negócio, lá no 5º dia, você encontra esse personagem aqui. Já chegou? Já chegou? Tem sempre um, né? Já chegou? E você está lá na campanha de oração, você está esperando de Deus, vai ter sempre um burrinho do Shrek levantando de dentro de você. Já chegou?
Já chegou? Já chegou? Ó, tá demorando. Já chegou? Já chegou? Eles fizeram isso por 6 dias seguidos. Você faça aquilo que Deus falou para você fazer até que a bênção se manifeste. Eles rodearam por 6 dias, mantiveram a rotina, perseveraram, continuaram. E lá no 7º dia, olha só, no 7º dia, levantaram-se bem de madrugada. Agora vai ser diferente. E da mesma maneira, rodearam a cidade. 7 vezes, piorou ainda mais, gente. Uma vez estava tão bom, por que eu fui reclamar? Rodearam 7 vezes, somente naquele dia, rodearam-na 7 vezes. Ou seja, eles mantiveram. Nada mudou da maneira como eles fizeram, gente. Rotina é treinamento para o 7º dia. Rotina é treinamento para o 7º dia. E o 7º dia é o dia do descanso. É o dia onde nós estamos hoje, é o dia sabático. É o dia da manifestação da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. A rotina vai te levar à consciência do 7º dia. O dia da manifestação da presença de Deus, aleluia. O dia da manifestação do milagre, ou seja, continue andando em amor até que o seu marido se converta, aleluia. Continue andando em alegria até que a sua situação mude. Continue andando em paz e paciência até que o seu filho dobre os seus joelhos aos pés de Cristo. Continue andando em fidelidade até que os seus negócios saiam do buraco. Continue. Continue. E depois, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia... É treinamento, gente. O que vocês estão fazendo aqui é treinamento para o dia mal. Sabe por quê? Porque o dia mal vai vir. Pastor, estava tão bom essa série. Agora você acabou de me dizer que o dia mal vai vir. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu já venci. Então, olha só. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, pastor, já andei em amor, já andei em paz, já andei em alegria, está tudo beleza. Qual é o resultado agora? Permanecer firmes, continuar firmes, inabaláveis em Cristo. Então, gente, como é que eu posso permanecer? Qual é a parte prática disso? Como é que eu posso permanecer? O que me ajuda a permanecer? Número 1, permaneça na palavra. Anote aí, permaneça na palavra. E aí com isso, 1 João capítulo 2, verso 24. 1 João capítulo 2, verso 24. Diz, permaneça em vós, está aqui na tela, o que ouvistes desde o princípio. Permanece em vós o que ouvistes desde o princípio, por exemplo, dessa série. De que você tem o fruto do Espírito dentro de você. Amor está dentro de você, alegria está dentro de você, paz está dentro de você, paciência está dentro de você. Quando a situação aparecer, você lembre que benignidade está dentro de você, bondade está dentro de você, fidelidade, mansidão está dentro de você, domínio próprio está dentro de você. Aleluia. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Abre comigo Josué capítulo 1, por favor. Eu lembrei disso essa semana. Josué capítulo 1. Permaneça na palavra. Permanecer em Cristo é permanecer no Espírito, e o Espírito sempre vai nos lembrar para que nós possamos permanecer na palavra. Josué capítulo 1, verso 1. Diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo,
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Já estava dado, gente. Deus só estava lembrando a Josué, eu já tinha te dado, já é de vocês, aleluia. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, olha só o que Deus estava declarando para Josué, como fui com Moisés. Deus falava face a face com Moisés. Moisés via os milagres de Deus de primeira mão. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 8, não se aparte da tua boca. Ou seja, medita na palavra, coloca para dentro e fala a palavra. Medita na palavra, coloca para dentro e fala a palavra. Segura o dedo aí rapidinho, vai lá em Efésios capítulo 5. Rapidinho, segura o dedo que a gente vai voltar. Efésios capítulo 5, como é que eu falo da palavra, pastor? Eu tenho que estar cheio dela. Efésios capítulo 5, verso 18. Eu acho que já até citei isso aqui. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Ou seja, é a gente que tem que abrir o nosso coração para deixar ele falar com a gente. Deixai-vos, eu gostei dessa tradução da King James atualizada. Deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós. Falando entre vós. Quando você estiver cheio do Espírito, você vai falar entre vós, com os outros, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças por Deus, por tudo a Deus o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda vez que você se encher de Deus, o que vai sair da sua boca é Deus. Você quer saber como é que você dá uma resposta para aquela situação que se apresenta, que está te afrontando? Se encha de Deus, e Deus é o que vai sair pelos teus lábios. Você sabe daquele experimento que a gente fala para você fazer na escola bíblica, da pasta de dente, de você pegar a sua pasta de dente e apertar a pasta de dente. Quando você aperta a pasta de dente, o que sai de dentro? O que está dentro? Pasta de dente. Se a crise te apertar, o que vai sair dos teus lábios? Pastor, não era para ter feito essa pergunta. Se a crise te aperta, o que sai dos teus lábios? E a palavra de Deus, olha o treinamento, a palavra de Deus diz para a gente, enchei-vos do Espírito. Estar cheio do Espírito, estar cheio da palavra de Deus, é permanecer. Volte comigo a Josué, é permanecer na palavra de Deus. É treinamento, é rotina, para que Deus possa nos treinar. Josué capítulo 1, verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de o quê? Fazer. Aqui está uma outra coisa, medita, coloca para dentro, fala e faz, pratica. Conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Fala comigo no Salmo 1, por favor. Salmo 1. Pastor Teixeira estava lendo isso de manhã, eu me lembrei, falei, maravilha,
vou botar na minha mensagem de noite. Salmo 1. Verso 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra de Deus. E na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Ele, esse homem que medita, esse homem que tem um prazer na palavra, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. É treinamento, permaneça plantado. É treinamento, permaneça plantado. Pastor, não estou vendo, essa igreja não tem poder, eu vou lá para outra. Permaneça, vira para o teu irmão e fala assim: permaneça, continua. Não sei nem se isso é a palavra, não se desplante. Da onde você foi plantado. Eu não creio que você vem para cá e você se associa a uma igreja. Isso aqui não é um clube, gente. Isso aqui é um solo, onde você é plantado para que você floresça e você é treinado para que você faça a obra do ministério. Nós estamos treinando você para que você saia daqui e você haja como evangelista, como um pastor, como um mestre, como um apóstolo, como um profeta para a tua casa, para o teu trabalho. Onde quer que você esteja, você está sendo treinado. Então permaneça, não desista do teu treinamento, não desista, fique plantado. Isso nos leva ao segundo ponto. Como é que eu permaneço então? Eu permaneço na palavra número 2, permaneça na comunhão com os irmãos. E aqui vem Hebreus capítulo 10. Por que eu tenho que permanecer na comunhão dos irmãos? Verso 24 e 25 diz: e consideremo-nos uns aos outros. Assim que você é salvo, que você aceita o senhorio de Cristo, a primeira coisa que ele faz é te colocar numa família, gente. E ele fala: olha só, pare de pensar em você mesmo, que a gente já falou da obra da carne. Pare de pensar em você mesmo, considere uns aos outros. Para o quê? Para nos estimularmos. Agora, a vida em Cristo não gira mais ao redor de você mesmo. A vida em Cristo, o centro é Cristo, e Cristo está focando nas outras pessoas. Ele está formando o fruto do Espírito dentro de você, para que outras pessoas possam se beneficiar do seu relacionamento com Deus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Verso 25. Não abandonando a nossa congregação, onde você foi plantado, como é costume de alguns. Ou seja, pessoas que abrem mão do treinamento e preferem ser treinados pelo noticiário, e preferem ser treinados pelo Fantástico, e preferem ser treinados pelo Faustão, pelas cacetadas do Faustão, sei lá. Não, a gente tem que ser claro, gente, para que você entenda que esse mundo não está de brincadeira com a gente. Enquanto nós estamos aqui sendo treinados, o mundo lá fora está tentando treinar o seu exército também. E consegue tirar o pessoal de dentro da casa do treinamento, e eles acham que eles vão conseguir permanecer no dia mal, recebendo o treinamento do mundo. A gente só consegue resistir firmes na fé, recebendo o treinamento da fé, recebendo o treinamento de Deus, ouvindo a voz de Deus. E a gente se congrega para que a gente possa se estimular a andar em amor. A gente se congrega para que a gente possa se estimular a andar em alegria. Você vê o teu irmão cabisbaixo, você fala para ele: cara, olha para Deus. Dá uma palavra de ânimo, dá uma palavra que coloque ele para cima. Não puxa ele para baixo, não. Olha o fruto do Espírito, deixa ele comer desse fruto que está saindo através de você. Dá paz, dá paciência, dá fruto para ele, não dá obra, não. Antes admoestando-nos uns aos outros. Terceiro ponto. Número 1, permaneça na palavra. Número 2, permaneça na comunhão dos irmãos. Número 3, permaneça constante na oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Isso não quer dizer que você tem que orar 24 horas por dia. Isso daí quer dizer que você tem que ter uma rotina de oração. Permanecer com o espírito ligado, sabendo que quando Deus falar com você, você responde a Ele.
Oração é a nossa resposta para Deus, assim como é a nossa adoração, é a nossa resposta para Deus. Deus fala contigo um simples obrigado, Deus. Percebi a tua presença, captei a tua mensagem, ó amado mestre. Senhor, muito obrigado. Pum, acabou de orar. Ou seja, orai sem cessar, não abra mão. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Pastor, mas eu oro no pensamento. Não é suficiente, porque a oração não somente toca a Deus. Quando você abre os teus lábios, a tua oração toca você mesmo. Quando você ouve você mesmo dizendo, eu não vou andar por esse caminho, Senhor, muito obrigado. A tua consciência, a tua memória, ela vai sendo estimulada de você saber, cara, Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Ainda por mais que você não esteja ligado nisso. Por mais que você não esteja ligado de que quando você está agradecendo a Deus, a tua consciência, ela está ligando os pontos. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. A tua consciência está dizendo, cara, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Quanto mais você faz, os pontinhos vão sendo ligados, daqui a pouco você vê a figura total. E a figura total é Cristo sendo visto através de você. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. A glória de Deus vai se manifestar através de você. Então não desista de uma vida de oração. E último ponto. Permaneça fiel no seu serviço. E eu coloquei duas passagens aqui. A primeira 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e verso 2, diz assim: que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo. Que as pessoas vejam você como um ministro de Cristo, como um ministro de reconciliação, que traz a vida de Deus, e não o julgamento desse mundo. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Deus e despenseiros. A palavra despenseiro, sabe o que é aí? Mordomo. Você está sendo treinado como um mordomo. Aqui, a Academia da Fé te treina como mordomo. Aleluia. Ou seja, é você quem traz a bênção de Deus para as outras pessoas. A vida de Deus vem através de você. Essa é a consciência que nós estamos querendo ver quando a gente está estudando sobre o fruto do Espírito. Somos nós que trazemos a vida de Deus para as outras pessoas. Somos nós que apresentamos Deus para as outras pessoas como bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Verso 2. Ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Permaneça fiel no seu serviço a Deus. Abre aí comigo para a gente terminar em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Você pode se colocar de pé comigo, por favor? A gente vai terminar com esse texto. Josué capítulo 24, verso 14 e verso 15. Permaneça, gente, permaneça na videira. Permaneça na palavra. Permaneça na comunhão com os irmãos. Permaneça constante na oração. Permaneça fiel no seu serviço. Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Não é qualquer serviço que Deus aceita, gente. Tem que ser na sinceridade no nosso coração e baseado na verdade. É a verdade que nos estimula a servir, gente. Eu sempre falei isso aqui pro meu grupo, pro grupo de música. Eu falei isso uma vez pro grupo da Atos também. Eu sou diretor-geral da Atos. E eu, uma vez reunindo os voluntários, eu falei, gente, não adianta nada você servir, se você não ouvir de Deus dizendo para você, servo bom e fiel. É aí que as pessoas se cansam de servir. Começam na jornada dizendo, estou aí, estou contigo, vai acontecer, papapá. E depois de, 6 meses, 1 ano, as pessoas estão desistindo, porque nessa igreja não tem amor, e ninguém fala comigo, e ninguém me... Poxa, eu sempre cantei nas outras igrejas, ninguém me chama para fazer um solo. Só que você não tem parado para ouvir a voz de Deus, para que Deus te estimule na verdade. Por isso a Bíblia diz, servindo, pois, ao Senhor, não como a homens.
É claro que nós servimos a homens, gente. É claro que nós servimos a homens. Nós, como pastores, estamos aqui servindo uma visão que Deus deu ao pastor Hélio. Nós servimos então ao pastor Hélio. Mas nós entendemos que ele é profeta de Deus para a nossa vida. E que a palavra, que a visão que ele trouxe veio de Deus. Então, no final das contas, nós estamos servindo a Deus, porque é uma visão de Deus. E aí você vem e você trabalha, e não tem tempo de ouvir a voz de Deus, dizendo continua. E aí vem uma situação, uma crise, você não coloca para dentro, você não tem como responder a essa crise. E aí, ao invés de agir em amor, você age em julgamento. Porque você não colocou para dentro. E eu falo para o pessoal aqui, tem que ter tempo, se não estiver servindo, tem que ter tempo de sentar e ouvir a palavra. Porque é a palavra que nos estimula, é a palavra que nos fortalece. A gente serve com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servia ao Senhor. Verso 15. Mas se vos parece mal servir, diz ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós permaneceremos servindo a Deus, ainda que numa terra estranha. Nós não vamos abrir mão de servir a Deus. Nós não vamos abrir mão de orar, nós não vamos abrir mão de gastar tempo com a palavra, nós não vamos abrir mão. E essa mensagem para você hoje é para que você não abra mão. Permaneça porque o fruto está sendo produzido em você. Pastor, eu não estou vendo, mas está sendo produzido em você. No momento que ela está ali ligada, que o ramo está ligado à videira, ela já tem seiva, ela só precisa amadurecer. O que está acontecendo aqui? Você está amadurecendo. Vira para o teu irmão e fala assim, você está amadurecendo. Vira para o outro irmão e fala assim, já está quase acabando, aleluia, permanece. Senhor, nós te glorificamos nessa noite, Pai, porque é o teu Espírito quem nos incentiva a permanecer. É ouvir a tua voz, Senhor. Quando a gente está lá naquele finzinho ali, a gente quer desistir, e o Espírito Santo está dizendo para a gente, permanece ligado à videira, o fruto está vindo, mas eu não estou sentindo, mas não é por aquilo que a gente sente, é por aquilo que a gente crê. Então eu creio que está vindo, eu creio que já está se manifestando. É rotina com a expectativa. Eu estou fazendo não por qualquer coisa, mas eu estou vindo, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali ele se manifestaria. Senhor, nós estamos crendo. Nós estamos crendo, Senhor, na palavra proferida sobre as nossas vidas. E é por isso que nós estamos plantados. E é por isso que nós podemos falar contigo. Porque, Senhor, Tu ouves a oração do justo. Porque a oração do justo tem muito poder. Porque é baseado na justiça de Deus, é baseado na obra de Cristo na cruz do Calvário e não no nosso próprio esforço. Senhor, nós falamos contigo com base numa obra consumada. Então, Senhor, com base nisso, obrigado, porque todo o peso já se foi do nosso coração. E nós estamos abertos para Ti, Senhor, para sermos estimulados ao amor, para sermos estimulados a permanecer. O mundo quer com que você desista, saiba isso. O mundo quer com que você abra a mão. O mundo quer com que você saia dessa igreja aqui já reclamando. Pastor, passou do horário. Poxa vida. Mas o Espírito Santo te convence de que louvar a Deus é melhor do que murmurar. Quem está comigo? Gente, o mundo vai te dar 1 milhão de razões do que por que você está certo. E a gente aprende isso com o pastor Hélio. Quem está certo é quem perdoa. Ponto. Quer ser treinado em liderança nessa igreja? Quem está certo é quem perdoa. Se você sabe liberar perdão, você sabe influenciar outras pessoas. Quem está comigo? Somos plantados na verdade. Diga comigo, nós somos plantados na verdade. Diga, a verdade de Deus está dentro de mim. E eu vou liberar. Diga, eu creio. Eu sei, porque sei que eu vou liberar a verdade em toda e qualquer situação.
Pastor, e se não acontecer? O apóstolo João chega ao ponto de dizer: eu escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, se vocês errarem, você tem um advogado. Você tem um advogado que está junto de você. E ele vai convencer você da justiça. O Espírito Santo convence você da justiça. E ele continua dizendo: lembra que você é justificado? Essa atitude não condiz com o justificado. Então o Espírito Santo não te puxa para baixo, ele puxa o teu olho para cima. Continua olhando para... Vai vir mais uma outra oportunidade. Vai vir mais uma outra oportunidade. Você vai conseguir, porque você é justo. E você sabe agir como justo, porque você é santo. E você vai agir como santo. Continue o justo na prática da justiça. Continue o santo a santificar-se, diz Apocalipse. É a nossa posição hoje em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela verdade depositada no nosso coração. Te agradecemos e te louvamos no nome maravilhoso de Jesus. Quem ama a verdade, diga amém. Amém. Então dê um abraço em 75 pessoas e vá com Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Pastor, pensei que ia fazer aquela oração final. Não, é assim mesmo. Vai com Deus. Deus te abençoe. Nélio, como é que você está? Tudo bom? Vem aqui me dar um abraço, rapaz. Estou com saudade de você, por favor. Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Sabe que o fruto do Espírito está sendo produzido em você. No nome de Jesus, tenha uma excelente noite.